Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É uma felicidade, né, a gente estar aqui. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga do Programa Saudavelmente, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Estou aqui com a professora Jordana, diretora, esqueci qual que é. De atenção estudantil da PRAE, mas também psicóloga. Nesse momento, estou nessa gestão, mas sou psicóloga e professora do curso de psicologia da UFG. Nós estamos iniciando hoje um ciclo, né, de rodas de conversa e conferências sobre tempo e autocuidado, buscando organizar uma atividade de promoção à saúde contínua, né, e que tem várias ações. No final da apresentação, eu vou falar para vocês quais são essas ações. Quem estiver acompanhando pelo vídeo vai poder participar depois, né, presencialmente, em algum momento. A intenção desse vídeo é exatamente deixar esse material disponível, esse start disponível, para que, se vocês quiserem compartilhar com os amigos, falando sobre a proposta, né? Nós vamos circular as unidades acadêmicas que solicitarem as rodas de conversa, e também vamos ter ações lá na Pró-Reitoria também. Tá? E vamos começar por esse materialzinho aqui, tá? Daqui a pouquinho, cada um vai ter a oportunidade de preencher, mas pode deixar ele aí no cantinho. Jordana, o que você quer falar para a gente? Não, eu acho que esse tema é de extrema importância no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é uma demanda cada vez mais presente. Então, essa proposta, essa oficina que a Natália preparou com tanto cuidado, nós consideramos de extrema relevância. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para quem não conhece, o objetivo é, de fato, conseguir apoiar o estudante para que ele tenha êxito acadêmico, para que ele consiga se graduar, consiga terminar o seu curso realizando aí um sonho, um projeto de vida. Então, nós temos várias ações na PRAE, para além das bolsas, que alguns já conhecem, nossas bolsas, alguns programas, como Saudavelmente, o Serviço Odontológico, SECAS, todos eles voltados para esse apoio para que o estudante consiga se graduar. Ok? Nós ficamos ali do lado do Banco do Brasil, aqui no Samambaia, do Centro de Convivência. Sempre muito bem-vindos. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos por lá. Muito obrigada. Gratidão pela companhia. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vocês receberam esse convite e... Deixa eu conferir aqui. E eu fico muito grata que vocês tenham aceitado esse convite. Mas, ao final, eu quero pedir para que vocês se apresentem, quero ver de onde vocês vieram, se é da pós-graduação. Quem é da pós aqui? Tem alguém? Vamos falar. Todos da graduação? Algum ingressante? Não? Uhum. Vamos lá. Nós vamos começar com uma prática de atenção plena. Vocês já ouviram falar desse termo? Atenção plena, mindfulness, meditação, vários estilos de meditação diferentes. Uma das ferramentas mais atuais em terapia cognitiva é meditação. Quando eu me formei, não era assim. Até o período em que eu me formei, em 2008, não era assim. Mas foram tantos os estudos de neurociência comprovando os benefícios da meditação e mostrando como essa ferramenta pode se aliar às ferramentas terapêuticas de uma forma tão saudável, que foram formuladas várias técnicas de atenção plena. Então, essas práticas, elas advêm da cultura budista, da filosofia budista, mas buscando separar os aspectos psicológicos dos aspectos espirituais, formulou-se o que a gente chama de prática de atenção plena. Então, para começar, eu vou pedir para vocês observarem como vocês estão fisicamente. Como que está o corpo de vocês? Quem estiver assistindo o vídeo vai fazer isso, seja ao vivo, seja em outro momento. Observa como que está seu corpo, como que estão seus pés. Tentem colocar os objetos aí do lado e a gente vai começar lá dos pés, sentindo como que estão os meus tornozelos, os meus dedos, meus joelhos,
Apoie os pés assim no chão, como se você construísse uma base. E, geralmente a gente gosta de cruzar as pernas, né? Ficar meio na pontinha do pé, meio pendurado. E a gente pode fazer uma prática de atenção plena em qualquer lugar que a gente estiver. Você não precisa sentar naquelas posturas iogues complicadas, nada disso. Você simplesmente chega no lugar e se reconhece naquele ambiente. Como eu estou? Como que está meu corpo? Como que está minha base? Como que está meu assento? Como está minha coluna? Eu consigo desfrutar do conforto dessa sala maravilhosa? Eu esqueci de fazer um agradecimento que eu queria fazer muito, que é ao professor Luiz Melo e à Faculdade de Ciências Sociais por todo o suporte, né? O Ramon, o Helder, a Lara, as pessoas que nos deram esse abrigo, né, desse conforto maravilhoso, no auditório Marielle Franco, em homenagem a essa mulher extraordinária, né, que infelizmente nos deixou por uma barbaridade. Né? Olha que maravilha a gente poder gozar desse espaço. Vocês já se sentiram dentro da universidade com a sensação de que podem desfrutar da experiência de ocupar esse espaço? Isso também é atenção plena, a gente chegar nos ambientes e se sentir digna de ocupar o nosso espaço no mundo. Então, eu chego no lugar e eu entrego o meu corpo ao ambiente. Vamos ver como que está o peito, como estão os braços, as mãos. Será que tem tensão? Será que tem pescoço, assim? Duro, linha dos ombros. Será como que está meu rosto? Tem tensão no rosto? Tem tensão na boca? Tentem manter o máximo de conforto que vocês puderem. Porque quando a gente está confortável, nós diminuímos distrações. Os desconfortos vão nos dando aquela sensação de aflição. Pessoas muito ansiosas, elas chegam na sessão de terapia e elas estão assim, ó, na ponta dos pés, vocês não conseguem ver meus pés, mas eu vou fazer o pezinho aqui. Pontinha do pé, assim, e o peito meio assim, quanto mais deprimidinho, mais assim, né? E eu vou pedindo para a pessoa, vamos chegar, chega, né? Fica à vontade. Vocês podem fazer isso em todos os ambientes. E a respiração de vocês? Eu vou convidar vocês a fechar os olhos um momentinho. Alinhe a cabeça para frente, deixa a cabeça bem apoiada sobre a sua coluna. Respira bem profundamente. Sente o seu diafragma empurrando seus órgãos abdominais. Contrai um pouquinho o abdômen para soltar o ar completamente. Vamos fazer algumas respirações bem profundas. A concentração na respiração é o primeiro passo para todos os estilos de meditação. É a forma de nos acalmar, de nos conectar com o presente, de liberar nossa mente dos pensamentos mais corriqueiros e, por vezes, obsessivos, que ocupam toda a nossa tela mental. Então, a cada respiração, vão se permitindo esvaziar das preocupações, de outras angústias, e vamos desfrutar de um momento de paz, de uma troca bacana. Observem que vocês já se sentem um pouco melhor, provavelmente mais oxigenados. Os batimentos cardíacos mais regulados. Podem ir abrindo os olhos devagarinho. Depois eu falo mais um pouquinho, tá? Sobre essa estratégia
terapêutica e de crescimento pessoal, né? As grandes universidades do mundo já incorporaram práticas de atenção plena. São disciplinas disputadíssimas em Harvard, em grandes centros de pesquisa no mundo, né? E nós vamos começar com essa reflexão que eu coloquei aqui para vocês nessa tabelinha. Quais que são as minhas necessidades fundamentais? Vocês já pararam para pensar se eu fosse me restringir àquilo que é realmente essencial? O que é essencial para me manter viva e feliz? Todos têm caneta? Vocês conseguem preencher? Então vamos preencher. Pensem nos aspectos tanto biológicos quanto psicológicos, porque a gente não vive só de comida, né? Nós somos seres complexos, né? O que é essencial para mim? Não precisam responder a essas outras duas colunas, tá? Só a listinha mesmo. Ela é frente e verso, eu coloquei 20 espaços. Até hoje ninguém conseguiu preencher 20. Quem estiver assistindo o vídeo pode fazer a sua própria listinha de necessidades fundamentais, aquelas necessidades sem as quais nós não conseguimos viver. Não cola não, viu, gente? Depois a gente cola. Agora não. Lá, assina aí pra gente, já pega uma folhinha para você. Não fica com dó não, viu, gente? Pensa assim, se eu tivesse que colocar nessa lista tudo que eu preciso e depois eu não pudesse acrescentar mais nada. Põe agora. Quem está chegando agora, já pode ir preenchendo as necessidades aqui nessa folhinha. Estamos fazendo esse exercício de reflexão. Vamos lá. Terminaram? Sim? Tem certeza? Vou fazer um recado também para ficar gravado e para quem já terminou. A pedido da minha amiga Gilma, enfermeira diretora aqui do Centro de Saúde, no Samambaia, que é uma pessoa muito querida e militante da saúde
já há muito tempo, né? Ela pediu para eu divulgar que estão abertas as inscrições para concorrer aos conselhos locais de saúde. E nós não temos muitos candidatos. E aí nós ficamos com essa região noroeste, norte e noroeste toda muito defasada na discussão em relação às políticas públicas de saúde. A região norte, ela não tem hoje nenhum CAPS, e nós temos um aumento de índice de suicídio nessa região. Então, nós estamos buscando, né, voluntários e voluntárias que queiram adentrar nessa discussão de saúde pública, né, para conseguir organizar, né, a população, a comunidade, para reivindicar as necessidades da população dessa região. Tá? Então, quem tiver interesse, pode pegar comigo aqui as informações, pode falar. Você quer dizer, então, que vocês precisam de voluntários para criar esse conselho? Isso. Para reivindicar reivindicar soluções à prefeitura, né, ao SUS. O SUS, ele funciona todo baseado no levantamento de demandas locais. Então, os conselhos fazem parte desse diálogo com a comunidade para elaborar propostas de políticas públicas. Tá? Então, é um espaço muito importante. Isso. Pode pegar informação aqui comigo no final, as informações que a gente precisa, né, para buscar, para se candidatar. E com a Gilma também, lá no Centro de Saúde. Tá bom? Quem estiver chegando, vai pegando a sua folhinha, vamos entrando. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir com a apresentação. Se vocês lembrarem de alguma necessidade, que, lembrei de uma coisa essencial, vocês voltem, coloquem, tá? E mais no final a gente vai retornar esse exercício, quando a gente estiver finalizando a conferência. Quem está chegando agora, pode pegar essa ficha e ir preenchendo quais são as nossas necessidades vitais. Aquilo do qual você não pode abrir mão ou a sua vida fica em risco. Tá? Vamos lá. Nós vivemos uma situação de dualidade entre trabalho e prazer que é histórica, né? A gente poderia montar grandes seminários interdisciplinares aqui na universidade com professores de todas as áreas para debater esse assunto. Mas eu vou fazer um recorte mais simples possível, tá? A gente costuma pensar assim, o trabalho é um lugar de desgaste e o prazer vem depois. Eu me dedico ao trabalho para ter dinheiro para consumir prazer, mais ou menos assim, né? O prazer vem através dos bens que eu posso consumir. E aí a gente cria uma situação, na verdade a gente não cria, né? Isso é um engendramento social, né? O trabalho como um ambiente de exploração é uma coisa histórica dentro da nossa sociedade, né? Então, o prazer, ele muitas vezes foi relegado a classes que podiam gozar dessa experiência, né? Enquanto que outras se submetiam a situações, às vezes até desumanas. E hoje em dia isso ainda acontece. A partir do momento em que se começa a pensar num estado de bem-estar social, em satisfação no trabalho, em um trabalho que faça sentido, em um trabalho que tenha alegria, que tenha motivação, que tenha engajamento, a gente começa a pensar em como que essas coisas podem se permear. E como que o trabalho pode não necessariamente ser um lugar só de desgaste, mas também de sentido de construção. Na origem do conceito de trabalho, a gente tem o trabalho como a capacidade do ser humano de alterar a nossa realidade. Então, se a gente for pensar de um ponto de vista que perpassa o sistema capitalista, que não tem a ver com o sistema capitalista, nós alteramos as nossas condições de vida a partir da nossa ação no mundo. Então, nós precisamos de abrigo, a gente constrói casas. A gente precisa de uma proteção para o nosso corpo, a gente constrói roupas. A gente precisa se alimentar, nós vamos coletar alimentos, nós vamos caçar, nós vamos plantar, nós vamos colher.
e isso se complexifica infinitamente nas sociedades industriais. Todo mundo está aqui porque deseja algum trabalho que faça sentido, eu acredito, né? O que vocês pensam que será o trabalho de vocês quando vocês se formarem? Vamos pensar em algumas palavras para vocês me ajudarem. Eu estou aqui porque eu estou com muitos problemas e frustrada porque eu achei que eu gostava do curso, mas eu não gosto. Qual é o seu curso? Não é que eu não gosto, eu gosto. Uhum. Mas eu não me vejo mais nele. Eu sou o que deve ser essa. E a antropologia me abraçou muito. E eu já estou terminando o curso. Uhum. Só que eu não me vejo formando. E lá em casa não está assim. E eu não vou formar ele. Não vai dar certo. E aí eu vou buscar. Tá certo. Eu vou falar a respeito disso, tá? O que vocês esperam do trabalho? Eu espero muito natureza. Campo, viagem de campo, trabalhar ao ar livre. Eu acho que foi por isso que eu escolhi antropologia. Eu não queria ficar no escritório, eu queria viajar, eu queria sair. E eu sempre vejo meu futuro no mato, literalmente. Boa escolha. Pensem em palavras. Se vocês pudessem sonhar livremente, qual a sensação vocês querem ter trabalhando? Satisfação. Será que liberdade? Liberdade. Que palavra linda. Ou seja, vocês estão buscando prazer no trabalho, né? Então, nós estamos buscando formas de tornar esse ambiente do trabalho quase que subverter a lógica, né? Do que seria o trabalho. Eu poderia me delongar nesse ponto aqui muito tempo, mas eu vou deixar para que a gente monte mesas redondas em outro momento. Tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas colocações dos estudos de neurociência, para não dizer que é só a Natália que diz isso, né? Tem muita gente pensando nessa necessidade de que a vida faça sentido, porque hoje nós temos provas neurocientíficas para dizer que o ser humano precisa de prazer e sentido como alimento. Não é um luxo sentir prazer. Sentir prazer é uma necessidade humana. Uma das maneiras da gente pensar isso é a quantidade de neurotransmissores que nós produzimos quando nós estamos felizes. Quando nós estamos felizes, entre vários hormônios e neurotransmissores que nós produzimos, estão esses 4 que são os mais famosos, os mais estudados, e mesmo esses nós não temos ainda domínio de toda a ação que eles promovem no nosso organismo. Eles são um elixir para o nosso organismo. Eu vou ler bem rapidinho aqui as funções e como são ativados esses neurotransmissores, né, a produção deles. A endorfina está relacionada à sensação de bem-estar, conforto, felicidade, disposição. Para além da ação mental, ela tem uma ação analgésica, diminui dores articulares, musculares, estimula o sistema imunológico, diminui o estresse, retarda o envelhecimento. E nós produzimos mais endorfina quando a gente dança, canta, pratica exercícios físicos, trabalha em equipe, come cacau, chocolate. Serotonina, liberados durante atividades prazerosas, equilibra o humor e o apetite, favorece o sono, a memória, a aprendizagem, a sexualidade, regula movimentos peristálticos, temperatura corporal. E a gente produz quando a gente toma banho de sol, quando a gente medita, entra em contato com a natureza, come alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido, como tomate, vinho tinto, banana, carnes magras, muitos outros alimentos têm triptofano também. Dopamina
ligado ao ciclo de recompensa, e a dopamina vai estar muito envolvida em tudo que nós vamos falar daqui em diante, mais do que os outros neurotransmissores. Ligado ao ciclo da recompensa, impulsiona a alcançar objetivos. Acionada quando se dá um objetivo e também quando ele é cumprido. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido? Eu fiz, eu consegui, eu alcancei minha meta. Dá aquela sensação de, ufa, que bom. Nem todo mundo tem essa sensação. Às vezes as pessoas estão tão mal que elas vão cumprindo coisas e elas nunca gozam da experiência de ter cumprido um objetivo. Nunca se deleitam da experiência de valorizar o fato de terem empregado um esforço e aquilo ter rendido uma colheita. Nos estimula a completar tarefas e a trabalhar por um propósito. Atua no controle motor, na cognição, na compensação, no prazer, no humor e algumas funções endócrinas. Definir metas e celebrá-las ao final, praticar exercícios físicos e meditar são formas de estimular a dopamina. Ocitocina, que é popularmente conhecida como hormônio do amor, ela tem uma ação que é como neurohormônio. Ela está relacionada à sensação de recompensa, ajuda a estabelecer vínculos sociais e de afeto, confiança, empatia, gera sentimento de calma e segurança, regula a ansiedade e estresse. É o hormônio produzido durante o trabalho de parto. E é por isso que ele nos causa tranquilidade. Então, a mulher tem uma liberação de ocitocina absurda, é o pico mais alto de ocitocina na vida de um ser humano é no parto. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E quando o bebê está nos braços da mãe, aquela sensação de ocitocina é compartilhada, porque o bebê também recebeu a ocitocina da mãe durante o parto. Então, dá aquela sensação de amor, de conforto, de aconchego. Tem a ver com a lactação também, com o orgasmo, com a modulação da dor, com a frequência cardíaca e com o metabolismo. Nós estimulamos a ocitocina quando tomamos sol, relaxamos, abraçamos, quando a gente estimula relações afetivas, sexuais, quando a gente presenteia e elogia outras pessoas. Eu coloquei aqui uma citação que é do Frank Duarte, em um livro que se chama Felicidade e Bem-Estar na Vida Profissional. O texto dele se chama Neurociência da Felicidade. É um livro novinho, 2021. Eventos traumáticos produzem experiências que provocam baixa na produção de neurotransmissores, resultando em sentimentos ruins, baixa autoestima, sensação de vazio, perda de vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas. No entanto, pensar positivamente, recordar coisas boas, relembrar momentos felizes, comemorar a vida e felicitar os outros são ações que fazem o cérebro produzir substâncias químicas que geram a sensação de felicidade. Os estudos dos fenômenos da felicidade e a relação das neurociências está em evidência, tendo como marco histórico o sucesso da mesa redonda promovida na Universidade de Yale em 2019, em Davos, Suíça, com o tema Neurociência da Felicidade. O encontro debateu a relação entre pensamento e comportamento, o que demonstrou como a felicidade pode afetar a vida das pessoas de forma a torná-las mais criativas, solidárias e produtivas, capazes de alcançarem resultados favoráveis no estado biopsicossocial e de aprender a lidar com as adversidades. Já pesquisadores da Universidade de Tóquio reuniram um grupo de voluntários e compararam imagens de ressonância magnética do cérebro de cada um deles com questionários sobre o estado emocional de cada indivíduo. Ao cruzarem os dados, descobriram que as emoções positivas, combinadas com o senso de satisfação, ativam uma área do cérebro conhecida como pré-cúneo, localizada no lobo parietal. Existem resultados semelhantes nas pesquisas que se debruçam sobre a felicidade, as quais trazem afirmações de que as emoções e pensamentos positivos geram transformações cerebrais positivas, o que favorece processos de melhora ou transformação na vida das pessoas. É muito interessante como estruturas cerebrais fisiológicas, que até pouco tempo se considerava inalteráveis ao longo da vida, nós descobrimos que isso se altera significativamente. Psicoterapia modifica as estruturas cerebrais de uma pessoa. Meditação modifica.
Ou a pessoa, por outras estratégias terapêuticas e reviravoltas na vida, consegue construir essa neuroplasticidade. Desse modo, ao pensarmos nas possibilidades de intervenções na vida individual e coletiva, pessoal e profissional, é possível, pela lente das neurociências, compreender os fenômenos que cercam o comportamento humano, bem como os processos cognitivos e sinápticos. O ser humano se modifica na intensidade de suas possibilidades, que são proporcionais às suas condições neuroplásticas, à sua condição neuroplástica. De certo modo, pode-se afirmar que o estado de ser feliz é um processo íntimo, subjetivo e variável, cabendo a cada sujeito definir situações, estados e processos que lhe fazem feliz ou trazem felicidade, podendo, do ponto de vista das ações externas, serem direcionados ou replicados. Com base nesses trechos que eu coloquei aqui para vocês, que nós podemos pensar que, alterando rotinas, nós alteramos formas de lidar com as experiências e, a médio e longo prazo, nós nos curamos de diversas doenças mentais. Então, esse é o foco de muitas terapias breves, que buscam estimular as pessoas a incluir nas suas vidas coisas bacanas, encontrar prazer naquilo que se dedica a fazer, buscar fazer aquilo que realmente faz sentido. É muito comum que as pessoas que estão mais adoecidas não se identificam com o que estão fazendo. E isso perpassa, às vezes, muitos anos, às vezes desde a infância. Bem, aqui eu vou iniciar a apresentação de 3 eixos que foram divulgados para vocês, quando vocês foram convidados, que faz parte da estratégia Tempo e Autocuidado. A proposta é ajudar vocês a equilibrar temporalmente, organizar e gerenciar o tempo de vocês, para que vocês possam dormir bem, estudar bem e se cuidarem bem. E essas coisas em equilíbrio vão retroalimentar essa sensação de paz, de tranquilidade, de estar cumprindo as suas metas, de estar fazendo a diferença para o mundo, de estar contribuindo com o seu saber. Sobre o sono, quais são os eixos mais importantes para a gente pensar sobre o sono? Qual que é o período do meu sono? Eu posso trocar o dia pela noite e vai dar certo? Será que vai? Eu fico acordada a noite toda e durante o dia... Não, eu durmo o dia todo e à noite eu quero ficar acordada. Funciona? Quem acha que funciona? Levanta a mão. Vocês sabem que não funciona? Como que vocês sabem que não funciona? Entendi, é o famoso quebrei a cara e sei como é. Não funciona. Por que existe adicional noturno? Por que as profissões, os trabalhadores que trabalham à noite recebem adicional noturno? Porque existe um desgaste que ele é intransponível. Quem fica acordado durante a noite e quer dormir durante o dia, não funciona. E nós precisamos pensar que, em determinadas situações, a sociedade demanda trabalhadores que fazem esse tipo de trabalho. Então, deveriam haver formas de gerenciar o trabalho também dessas pessoas para que houvessem, por exemplo, revezamentos, né? Formas de diminuir essa sobrecarga, né? Existe uma área interdisciplinar que envolve a biologia, a psicologia, a medicina, a neurociência, que se chama cronobiologia humana. Quando eu descobri isso, eu fiquei apaixonada. Porque eu me embasava nos conhecimentos das medicinas tradicionais chinesa, ayurvédica, para trazer esse argumento para vocês. Mas agora a ciência também embasa isso. Ciência ocidental, né, os números. Não é possível, biologicamente falando, ter uma vida satisfatória e eficiente, invertendo a noite pelo dia, durante muito tempo na nossa vida. Isso, pontualmente, pode ser até legal, né? Uma noite eu fico acordada até mais tarde, me divirto com os meus amigos. Isso regularmente é um prejuízo complicado de ser revertido.
À noite, nós precisamos ir criando uma redução do nosso hormônio cortisol, que é um hormônio do estresse. Em excesso ele é o hormônio do estresse, mas ele não é um hormônio ruim. Sem o cortisol você não acorda de manhã. Então amanheceu, o sol começou a aparecer na sua janela, seu corpo começa a produzir cortisol e vai diminuindo a melatonina. Começou a escurecer, desde que você não esteja com a casa toda iluminada, como se fosse um shopping center, você vai começar a produzir melatonina. Mas isso eu vou falar lá na higiene do sono, essa questão da luz. Duração. Quem tem menos de 18 anos, menos de 21 anos, precisa dormir mais que 8 horas por dia. Quem tem em torno de 20, 21 anos, entra na regra de é recomendável dormir em torno de 8 horas. E quanto menos a gente dorme, mais nós estamos no que a gente chama de privação de sono. E privação de sono está relacionado, dentro desses estudos de cronobiologia, a maior incidência de depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Está relacionado à maior incidência de surtos esquizofrênicos. Então, talvez eu tenha um genzinho ali, né, de esquizofrenia, que está ali guardadinho, talvez ele nunca seja disparado. Mas aí eu vou me colocando em situações de estresse, vou esgarçando a condição do meu organismo de sustentar aquele estilo de vida, e de repente eu tenho um surto. Duração 8 horas. Quem aqui tem menos de 20 anos? Vocês dormem quantas horas? Eu tenho recebido pessoas de 17 anos que já faz 3, 4 anos que dormem 6 horas. Existem escolas bem interessantes, mais progressistas nos Estados Unidos, que já estão informadas pelos estudos em cronobiologia, que estão começando a colocar o horário de entrada das escolas para os adolescentes mais tarde. Horário em torno de 8 horas, 8h30, para que não tenham que madrugar para chegar na escola. Pensando nessa questão de redução dos problemas relacionados à saúde mental. Regularidade. Aí um dia eu durmo 10 horas, outro dia eu durmo meia-noite, outro dia eu durmo 2 horas da manhã, aí no outro dia eu quero dormir 9 horas, 10 horas, quem disse que eu consigo? Não consigo. Meu corpo não dá conta de ficar numa gangorra que cada dia eu faço de um jeito diferente. Então eu preciso ter um hábito, até para quebrar o hábito eu preciso ter um hábito. Então eu vou ter uma constância de dormir mais ou menos no mesmo período todas as noites. Profundidade. Será que o nosso sono é restaurador? Será que a gente dorme e viaja naquele sono e acorda pronto para a próxima, né? Ou a gente fica acordando várias vezes durante a noite. Leva uns 3 dias para mim acordar bem. Dormindo. Dormindo mal. Entendi. Aí no 3º dia eu consigo. Mas isso por causa de várias situações. Uma das estratégias para corrigir os problemas de sono se chama higiene do sono. O que é a higiene do sono? Pensem em a humanidade antes da energia elétrica em qualquer cultura do mundo. Uma hora eu vou chamar os professores da antropologia para me ajudar a pensar nisso, Luiz. Pensem os indígenas brasileiros, os africanos, os europeus antes da energia elétrica, os japoneses, pensem em todos os povos do mundo. A noite era reservada a uma sensação de recolhimento. Eu fico imaginando assim, os povos originários no Brasil sentados ao redor do fogo ali quietinho, né? Já comeu, já brincou, já dançou, já consertou a oca, já fez tudo que tinha que ser feito. E agora senta e aprecia o fogo e conversa até dormir. Vocês já perceberam que os ambientes que se dizem mais aconchegantes, sofisticados, eles gostam de ter essas luzinhas amarelas assim? É porque essa luz amarela, ela traz uma sensação de conforto. Aí você entra num shopping center, como que ele tá? Ele precisa dizer para você que você pode comprar a qualquer momento
que tiver aberto, né? Então, eles jogam bastante luz, né? Então, você nunca sabe se é dia ou se é noite. As empresas também fazem isso, né? Então, aqueles lugares que tem vários escritórios, né? Muita gente trabalhando, aquele tanto de luz para você ficar desperto o tempo todo. E aí vai chegando a noite, eu já trabalhei em call center. O dia e a noite dentro de um call center é igualzinho. Várias PAs e pá, aquela luz branca para ficar bem acordado. Higiene do sono é uma estratégia para a gente tentar retornar um pouco mais ao que a gente consideraria natural, a essas condições que sem a energia elétrica, como seria? Isso implica em uma mudança de estilo de vida que a maior parte de nós não está disposto a fazer. Por quê? A gente está o tempo todo com uma tela de computador, de celular, de televisão, de luzes, comendo muito tarde. Então, eu preciso de luz para poder estar nesse ambiente e me organizando nesse espaço. E a pessoa que está com problema de sono, qual que é a orientação que é dada? Tente se alimentar mais cedo, para a sua digestão não interferir no seu sono. Tente reduzir as luzes do ambiente, pelo menos 2 horas antes do horário que você quer dormir. Se afasta de telas. Será que a gente consegue ficar 2 horas antes de dormir sem celular, sem computador, sem televisão? Será que a gente tem que trabalhar todas as horas de vigília? Vocês entendem o que é vigília? É o momento que a gente está acordado, a gente chama de vigília. Tem um filósofo que escreveu um livro que se chama Sociedade do Cansaço, esqueci o nome dele. Buichon. Ele é fantástico, porque ele vai falar sobre esse momento do capitalismo em que as pessoas se agenciam e morrem de trabalhar, porque eu preciso vender o meu peixe. Se eu não vender o meu peixe, quem vai fazer isso por mim? Então, aquela lógica do estado de bem-estar social, que eu entro numa empresa, trabalho nessa empresa, cresço nessa empresa, eu tenho uma jornada de trabalho, eu vou lá, eu me dedico dentro dessa jornada de trabalho, terminou, eu vou chegar em casa, abraçar meus filhinhos. American Way of Life. Isso cai por terra em torno da década de 80, 90, isso para de fazer sentido, né? O capitalismo quer mais. Nós não podemos trabalhar só essas horas. A gente precisa entrar na lógica de que eu tenho que me vender ao máximo possível. Quanto mais eu estou conectada, mais informação eu estou assimilando, mais eu estou me qualificando e amanhã eu consigo competir em uma posição melhor. Olha que lógica perversa. E aí a gente esquece que o descanso, o prazer e o sentido fazem parte do alimento humano. A estratégia que eu tenho usado para convencer as pessoas mais workaholics de que elas precisam parar é dizer para elas que a produtividade também depende do descanso. Porque é fato, chega um momento que a gente não consegue mais. E existe um fenômeno, especialmente nos países orientais, Coreia, Japão, de que as pessoas morrem de trabalhar. Tem um filme que eu vou colocar aqui como sugestão para vocês assistirem, que se chama Happy. Conta o caso de um japonês que ele era supervisor de qualidade de uma empresa da Toyota. E aí um dia, e ele sempre estava fora de casa trabalhando, em japonês é aquele ritmo que vocês já ouviram dizer, né? E a entrevista é com a esposa dessa pessoa que morreu, falando sobre a ausência dele em casa e a saudade que a filha dele sempre falava que cadê o papai para brincar comigo. Um dia ligaram para ela, da empresa, e ele tinha morrido. E como que ele morreu? Ele olhou no painel da empresa e tinha escrito que tinha um erro na conferência que ele fez. Ele caiu no chão e morreu. Em Sociedade do Cansaço, tem outros registros de experiências assim, das pessoas que morrem de trabalhar. Fora os casos de suicídio. Eu acho que o Brasil ele tem ainda um capitalismo tardio, vamos dizer assim. Não sei se esse é o termo correto. Mas nós ainda não incorporamos essa lógica mais
perversa, né? Nós temos uma cultura de sociabilidade, de afetividade, que talvez nos proteja um pouco dessa experiência de isolamento absoluto e que a pessoa se dedica unicamente ao trabalho. Mas é importante que a gente se atente para esse fluxo que vem acontecendo em outros países, para entender que essa lógica também tem sido aplicada aqui. Então, existe uma tendência mundial. Bem, aqui eu estou equiparando o estudo ao trabalho, mas isso também é uma discussão que eu preciso refinar ainda, se nós podemos equiparar o estudo ao trabalho. Vamos chamar de ofício estudantil. Pensando que vocês estão estudando, se preparando para estar em uma posição específica profissional, oferecendo o trabalho de vocês. É muito importante que a gente construa o sentido em relação à minha experiência laboral. E enquanto eu estou estudante, é claro que eu não sei o sentido completo, mas eu vou construindo ao longo dessa trajetória o que é aprazível, o que não é, onde eu me sinto mais útil ou não, o que eu considero que é importante para a sociedade, o que eu considero que é importante, que as pessoas necessitam e que é um trabalho que eu tenho condição de oferecer. Isso vai construindo o nosso sentido. Ética. Uma vez eu atendi um estudante da agronomia que ele queria muito fazer estágio e ele se candidatou a um estágio em Belo Horizonte. E quando ele chegou lá, ele descobriu que o estágio não era nada do que prometeram para ele. Não era um estágio em agronomia. Era telemarketing de venda de pesticida. Não sabe não, tem muita gente. Telemarketing de venda de pesticida. São N situações que eu já ouvi que poderiam ser usados como exemplo, mas esse basta. Em diversas situações, vocês podem ser contratados para uma experiência e depois vocês chegam naquela experiência e aquilo te parece antiético. Não vou questionar a necessidade ou não do pesticida, mas a atitude de chamar esse estudante para essa experiência já parece bastante antiética, né? E outra, uma pessoa que está num estágio em agronomia, para que ele possa prescrever o uso de qualquer insumo, ele precisa fazer uma avaliação técnica do cultivo, do ambiente, do solo, e etc. Não entendo nada de agronomia, mas eu imagino que uma graduação, que é uma engenharia, não é à toa, né? Não é para ele ficar vendendo produto aqui e ali, à torta direito, só porque a pessoa quer comprar. E ele ficou muito frustrado, ele pegou a malinha dele, voltou para Goiânia com a dignidade dele. Quantas pessoas aceitariam passar por essa experiência porque precisam dessa bolsa? Eu acho que a gente muda o mundo quando a gente recusa experiências antiéticas. Será que é ético trabalhar nesses telemarketings? São contratados com carteira assinada, não é bandidagem, né? Mas eles ficam ligando para a gente o tempo todo para oferecer empréstimo, né? Como que dorme essa pessoa? Eu sei que a pessoa foi lá e aceitou esse trabalho porque provavelmente não tinha outra opção. Mas qual é a sensação que a pessoa tem ao colocar a cabeça no travesseiro? É de prazer? É de cumpri o meu dever? A nossa vida é tão complexa e vocês devem estar colocando aqui necessidades tão amplas. Nós somos tão codependentes do ponto de vista positivo dessa palavra, porque a gente precisa de pessoas para fazer N coisas para que a gente se mantenha vivo. Será que não traz também uma sensação de bem-estar eu entender que eu preciso encontrar um lugar do qual eu contribuo também para esse sistema? Então, às vezes, a gente confunde um pouco o que é a vida em sociedade, o nosso compromisso com uma vida coletiva,
com o sistema capitalista é injusto, então eu vou boicotar tudo. A vida social sustenta cada um de nós. Essa é uma premissa, senão a gente parte para a barbárie, né? Para a incivilização absoluta. Para comportamentos psicopatas, vamos dizer assim, né? Estilos psicopatas de vida, que basta eu estar bem e o outro que se lasque. Sentido, ética. Terceiro ponto, eficácia. Eu preciso ser eficaz. Eu preciso atender as pessoas no programa Saudavelmente e ver que elas estão melhorando. Se elas não estiverem melhorando, eu vou encaminhar para as minhas colegas. Porque eu também não tenho que saber de tudo. Mas, em alguma medida, eu, enquanto psicóloga, preciso sentir que o meu trabalho tem resultado. A gente não pode entrar naquela lógica que se baseia na falta de ética, de que eu faço aqui qualquer coisa e tá bom. Quantas vezes vocês foram atendidos em algum serviço ou com algum produto que você se sente enganado? Que não seja a gente, né, a se sentir ineficaz, porque a sensação de ineficácia prejudica especialmente a mim mesmo. Uma sensação de que eu não consigo fazer nada. Muitas pessoas na pós-graduação, elas vão ficando perdidas porque elas estão se sentindo ineficazes, elas não estão conseguindo encontrar o caminho por onde construir a sua dissertação, a sua tese. Satisfação. Com tudo isso, seria natural se eu consigo encontrar o meu sentido, se eu consigo perceber que tem ética no que eu estou desempenhando, se eu sou eficaz no que eu estou fazendo. Parece que é só a colheita, me sentir satisfeito. E eu imagino que as intempéries que os caipiras enfrentaram em Minas, em Goiás, nessas terras aí onde a cultura caipira se desenvolveu, tenham sido muitas, né? Então, muitas vezes se plantou e não colheu quase nada. Muitas vezes um bicho adoece, morre e acabou a vaquinha que dava o leite. Então, eu imagino que a falta de controle sobre as situações da vida cotidiana era muito maior do que a atual. Nesse sentido de que eu me esforço, eu planto, eu cuido, mas eu também aceito que nem tudo sai do jeito que eu quero, que nem tudo é controlável. E nós não temos isso. A gente quer controlar cada detalhe. Aí uma coisinha dá errado, a gente se desespera. Como que a gente vai construir um trabalho que seja tudo isso e ao mesmo tempo tenha uma abertura para a experiência? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E essa frustração, e lidar com essa frustração, também gera crescimento pessoal, também gera crescimento coletivo, também aciona os nossos mecanismos de criatividade. Se eu não adoecer com aquela sensação de ineficácia, talvez eu consiga relaxar, descansar, e amanhã vem uma ideia, e essa ideia modifica essa situação de ineficácia. Deixa eu ver quanto tempo aqui eu já estou ocupando, porque eu empolguei. Enfim, a gente chega no autocuidado, que aqui nós estamos definindo como atenção às necessidades consideradas fundamentais. Como que está a listinha de vocês? Quem conseguiu aí preencher? Será o que é fundamental de fato para a minha vida? Vamos fazer um checklist? Então vamos lá. Respiração. Quem consegue viver sem respirar? Quem colocou no papel? Ninguém. Gente, eu dei todas as dicas, a gente começou respirando. Respirem profundamente.
A gente não lembra que isso é uma necessidade fundamental. E é a mais fundamental. É aquela sem a qual alguns minutos são suficientes para que você morra. Acabou. Morreu, já era. Não tem mais jeito. Respiração. Lembrem-se disso. 50% do tratamento de transtorno de ansiedade se chama técnicas de respiração. Querem melhorar da ansiedade? Se matriculem na yoga. Vão fazer Tai Chi Chuan. Aí, às vezes, vocês sentam lá. Me dá uma solução. Respira. Vamos começar. Respira. Não estou falando para não fazer terapia, viu, gente? Mas é porque, às vezes, a gente fica pensando que é só aquilo que vai nos resolver. Eu preciso tomar um remédio, eu preciso que o médico escreva que eu tenho TDAH. Agora, todo mundo tem TDAH. Chega lá, eu tenho TDAH. Como que eu faço? Eu tenho que ir numa neuropsicóloga. R$ 2.500, 10 sessões, você faz uma avaliação. E se você tiver em histórico de estresse, ninguém vai te dar um laudo de TDAH. Eu já vi N situações que a pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer assim mesmo. Aí a pessoa pega o laudo e leva lá para mim e fala assim, Natália, ela colocou aqui que o diagnóstico é inconclusivo, suspeita de estresse, não sei o que. Eu falei. Por quê? Hiperativas, somos todos nós. Nossa cultura nos coloca em hiperatividade. Qual cultura humana foi bombardeada com um volume de informação como nós? Nós somos, ao mesmo tempo, uma aberração e um milagre. Não é? Gente, nós somos um milagre. Como que a gente não cai duro no chão? Porque a quantidade de informação é o tempo todo. Você está andando no seu carro, inconscientemente, o seu cérebro está lendo todas as placas do caminho. E sabe o que é pior? Eu nasci com deficiência física. E aí eu acho mais esquisito ainda. Geralmente, as pessoas mais outsiders, os deficientes, as pessoas que estão em guetos, os excluídos, eles têm mais dificuldade de adaptação e é normal que eles questionem mais. Porque as dificuldades também são maiores para essa turma, né? Te entendo. Vamos lá. Hidratação. Só um, gente. Isso aí, gente. Por favor. Tenham uma garrafinha de água com vocês. Bebam água. E, por favor, não fiquem sem beber água para não ter que sair da sala para ir no banheiro. Saiam da sala, vão no banheiro bem rápido e volta para a aula. Bebam água. Eu atendi uma vez uma pessoa também que ficou várias sessões e não funcionava, nada que eu fazia funcionava, nada. E eu descobri que ela bebia um copo de água por dia. Eu falei, não, para tudo. Peraí. Para tudo. Como que eu vou fazer com uma pessoa que bebe um copo de água por dia? Vamos começar pela água, pela respiração, pelo checklist de autocuidado. E vocês vão ver que vai sobrar tão pouco. Vocês vão se tornar tão resolutivos nesse tão pouco que a vida ganha dinamismo. Nutrição. Eu podia pôr alimentação, mas eu pus nutrição. Se vocês tiverem posto alimentação, tá valendo. Vocês puseram o quê? Alimentação. Por que eu pus nutrição? Porque alimentação não é necessariamente nutrição. Meu corpo consegue metabolizar o alimento que eu estou comendo ou não? E aí nós podemos chamar nossas colegas nutricionistas para explicar para vocês, porque às vezes a gente come e tem deficiência de ferro, tem deficiência de B12. Ah, mas eu como carne, eu não sou vegetariano, tem deficiência de B12? Tem, às vezes tem. Porque o meu metabolismo não consegue digerir o alimento e assimilar esse nutriente. Tá? Mas isso é outro assunto. Excreção. Vocês sabem o que é excreção? É isso mesmo. Fundamental? Por que é fundamental?
Porque uma pessoa pode parar numa sala de cirurgia se ela não defecar. Ou se ela não urinar. Isso é sério. Né? E nós temos uma capacidade de controle sobre essa demanda. Então, às vezes, nós postergamos essas necessidades ao máximo e não deixamos o corpo fazer essa desintoxicação. A nutrição influencia nisso. Influencia. Os dois se influenciam mutuamente. E todos, a hidratação também, a respiração também. O nosso intestino precisa de oxigenação. Precisa de tonificação. Quando a gente pratica yoga, a gente respira para empurrar o diafragma e massagear todos os órgãos abdominais. Nós estamos tonificando os nossos órgãos digestórios. Isso significa que a nossa excreção vai ficar melhor, nosso processo de desintoxicação vai ficar melhor, nosso metabolismo também. E isso favorece a nutrição. Você dá conta de fazer aquele papo? A gente precisa começar e continuar sempre. Eu já vi sobre isso. A prática de yoga que eu ministro é Hatha Yoga. E eu sou quase que uma eterna iniciante. Eu fico no nível intermediário. E não importa se eu vou ficar no nível intermediário a vida toda. A yoga me oferece aquilo que eu preciso e talvez em algum momento ela tome um caráter mais avançado. Mas esse não é o meu objetivo. Talvez vocês não se encontrem na prática de yoga. Talvez vocês vão fazer outra coisa. Tem pilates. Não é que todo mundo tem que fazer uma coisa só, mas todo mundo precisa encontrar um jeito de se cuidar. Né? Proteção, abrigo. Vocês puseram? Ah, eu coloquei. Luiz pôs. Vocês puseram? Moradia, casa, comida, roupa, qualquer coisa que tenha a ver com proteção, com abrigo, conforto. Eu acho que proteção e abrigo nunca foi tão marcante para mim durante a minha vida. Sofrer tanto com a experiência de andar na rua e ver a quantidade de pessoas que estão morando na rua. Porque eu acho que eu nunca estive nessa experiência de ver tanta gente morando na rua. E aí eu fico imaginando como são as noites dessas pessoas, sem abrigo. Atividade física, nossa, isso é clássico. Vocês puseram? Não puseram? Vocês praticam? Excelente. Quem pratica atividade física, já percebeu o barato da dopamina? Lembra da dopamina? Você está praticando atividade física e aqui vai ficando tão gostoso, e você vai suando, vai deixando o corpo, né, bate os batimentos cardíacos, e você, ai, que vida! Que maravilha é viver, é sentir o meu corpo ligado. Às vezes, a gente está tão parado, que a gente precisa se arrastar um pouquinho. Até que você produza esses hormônios e comece a sentir essa experiência de que, nossa, não dá para viver sem isso. Higiene pessoal e estética. Colocaram? Não estou colocando aqui estética no sentido de qualquer tipo de excesso, mas todas as culturas têm padrões de estética, viu, gente? A forma como nós nos apresentamos. Isso, é claro que tem uma disputa, que tem um aspecto político do que é o bonito, o que não é. Mas o fato é que nós gostamos, né, de estarmos bonitos, estarmos bonitas. Queremos criar uma imagem. Isso é bacana. Isso toma tempo. Trabalhos domésticos, quem pôs? Esse podia não existir. Podia não existir, né? Pois é. Para os ricaços não existe. Eles contratam um escravo pessoal, uma escrava, geralmente, né? Essa parte. Não é? Aí para eles não existe, mas eu acho que para todos aqui existem, né? Todo mundo tem que pôr a mão na massa. Se não tem, vocês estão explorando alguém na casa de vocês. Não é? Então, nós temos que ter tempo para organizar nosso espaço.
Como que eu vou me sentir bem num ambiente que está todo sujo, todo desorganizado? Vou procurar uma coisa, não sei onde está. Todos os dias? Não tem como. Tem aquela frase, né? O ambiente bagunçado. Não, o ambiente bagunçado, o ambiente bagunçado. Mais ou menos isso. Eu concordo plenamente. Eu tenho certeza que se a gente vasculhar os periódicos, vai ter pesquisa comprovando cientificamente que isso é real. Porque tem pesquisa para tudo, né, gente? É uma beleza. Já tem pesquisa mostrando que o cheiro da terra tem micro-organismos que produzem substâncias antidepressivas. E eles indicam. Sabe aquele cheiro de terra molhada? Não faz sentido. Aquilo é antidepressivo e tem comprovação científica, não é fantástico isso? Já tem pesquisa científica demonstrando que algumas horas de passeio em ambientes verdes, em florestas, em parques, é antidepressivo. Então, nós já poderíamos fazer uma prescrição, ó, tantas horas de passeio ao ar livre, banho de sol, cheiro de terra molhada, né? Terapia ocupacional, horta em casa, não é? Antidepressivo. Mas não, a gente quer uma caixinha, tarja preta, desse tamanho de efeito colateral, é isso que a gente gosta, né? Não que não seja necessário em algumas situações, porque em determinadas situações salva vidas, tá, gente? Sociabilidade. Vocês não puseram sociabilidade? O que você pôs? Conversar. Quem quase surtou na pandemia de ficar trancado? Eu penso, caramba, você tá vendo? Se eu estivesse trabalhando, você me avisa. É bonitinha demais. Sociabilidade. Gente, existe um reconhecimento em olhar para o outro presencialmente que ele é inconsciente. É como se eu me sentisse gente na presença de gente. Teve uma experiência na pandemia que eu fui, depois de muitos dias trancadas em casa, eu fui andar na rua. E uma pessoa desconhecida cruzou por mim, me deu um bom dia, sorriu para mim e foi. E eu fiquei, e eu chorei, porque eu não conseguia conter. E porque eu sou emotiva mesmo. Mas eu fiquei assim... Aí depois eu fiquei tentando interpretar por que eu me emocionei tanto com aquela experiência. Eu me senti gente. Parece que se sentir gente demanda o espelhamento, né? Nós temos gestos e queremos respostas para os nossos gestos, queremos dar respostas ao outro. Isso é uma necessidade humana. Não tem nenhum primata que não é social, viu, gente? Não é humano. Nós compartilhamos isso com todos os macacos. Tá? Parece a mesma coisa, mas eu pus aqui só para poder frisar assim, a afetividade. E tem aqui no mesmo rumo também a sexualidade. Alguém pôs tudo isso? Alguma coisa nesse sentido? Alguma discordância de que isso é fundamental? Alimentar vínculos de afeto, ser querida, desejar bem as pessoas, ter um vínculo de confiança, de proximidade, de liberdade sexual, de se sentir aceito, de se sentir íntegro, de se sentir desejado. Privacidade, solitude, ficar sozinho em paz, sem ninguém me encher o saco. Quem pôs aí alguma coisa nesse sentido? A gente precisa de um tempo para estar sozinho também, né? Para se organizar. E tem gente que não dá conta de ficar sozinho, não suporta. Fica sozinho e começa a mandar mensagem para outras pessoas, não para quieto. Relaxamento. Relaxamento não é sono, viu, gente? O sono depende do relaxamento. Mas o relaxamento precisa acontecer em vários momentos do dia. Então, eu vou comer tenso? Ou eu vou me permitir sentar, eu estou lá tranquila. Já tem um nome lá de mindfulness, que é, como é que é? Comer meditando, é mais ou menos a tradução.
que é esse exercício de dar atenção para a comida, respirar enquanto come, olhar para a comida, apreciar as cores daquela comida. Então, já existe uma meditação ativa voltada para você comer e mastigar bem o seu alimento, que já é um passo para a nutrição. Essa questão da concentração é muito importante. Inclusive, eu li um artigo de uma pesquisa que fala sobre a questão da expressão. As pessoas estão ficando mais presas porque elas entram no banheiro e, em vez de desligar e concentrar no que está fazendo, vai mexer no celular, vai ler jornal, vai fazer uma coisa que não desfoca, entendeu? Sim. E isso é prejudicial até do nosso intestino. Sim. Tem que focar no... Muito bom. Nessa parte do relaxamento, eu coloquei aqui ser paciente, ter paciência. Porque eu tenho crises histéricas de raivas horríveis durante o dia, assim, quase todos os dias. Ser paciente. Aí dá certo também, relaxamento? Eu acho que é um início, né? Tem proximidade, mas eu acho que eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Tá? Nossa, eu tenho que fazer tudo isso, ainda tem que ter tempo livre, Natália. Vocês já pensaram? Quando eu comecei a pensar nessa ideia de gerenciamento do tempo, eu pensei assim, gente, eu vou criar uma tabelinha toda enrijecida, os meninos vão ficar doidos. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Nós vamos criar outros engendramentos de obrigações atrás de obrigações. Não é essa a ideia, tá? A gente precisa ter algum tempo que não está programado para nada. Eu acho que quase ninguém tem isso mais, né? Não está programado para nada. Eu estou aberta ao que acontecer. O que acontecer, aconteceu. Ai, que legal como era quando a gente estava em casa e chegava um amigo. Ai, Natália, vamos tomar um café, fazer um pão de queijo. Vamos, então vamos. Não, vamos chamar a Cris, vamos chamar a Cris. Ah, a Cris não pode vir não, mas falou que lá na casa dela tem bolo de fubá, então nós vamos para lá. A minha vida universitária foi assim, foi um barato. Vocês não fazem isso. A gente precisa agendar, marcar e depois tem que desmarcar porque surgiu uma outra coisa. Cultura, entretenimento, alguém pôs? Arte. Por que será que a gente precisa de cultura, entretenimento? Coisa banal, vamos cortar isso. Alimenta? Alimenta o quê? Por que a gente precisa de cultura? A vida não passa. A arte existe porque a vida não passa. Excelente. Deus também não é. É para não morrer de tédio, né, gente? A gente precisa, assim, entender e se reconhecer em construção enquanto seres humanos. E a arte elabora esteticamente a nossa vida. Quando a gente vê uma coisa que nos toca, que nos afeta esteticamente, aquilo, de certa forma, nos desestabiliza, de certa forma, nos fortalece. E nesse diálogo, nessa conversa, a gente vai encontrando sentidos, significados para as experiências que nós estamos vivendo. Sentido da vida, espiritualidade. Alguém pôs? Zero? O que vocês puseram? Como foram as palavras? Espiritualidade. O que vocês puseram? Rezar. Não necessariamente vocês vão praticar uma religião, porque isso é uma escolha pessoal de vocês. Mas considera-se que as pessoas precisam encontrar um motivo pelo qual viver. Às vezes a pessoa não tem uma crença espiritual religiosa, mas ela encontra um motivo pelo qual vale a pena viver. Isso é o sentido. Existem muitas pessoas espiritualizadas dentro das religiões e fora das religiões. Essa sensação de que a gente se sente conectado à natureza, às outras pessoas, aos animais, à existência de uma forma geral. Então, às vezes, eu não encontrei nenhum discurso para explicar essas sensações que são muito pessoais.
Esse é o domínio que nós chamamos de espiritualidade. E às vezes eu encontro, sim, um discurso e me identifico. Então eu sou cristã, então eu sou budista, então eu sou espírita, então eu sou isso, aquilo. E isso me coloca em um ambiente de troca em que eu consigo exercitar a minha espiritualidade. Às vezes as religiões são ambientes também de sociabilidade. Mas aqui nós estamos falando dessa necessidade de um momento de respirar e sentir que faz parte de algo maior. Tá? Quais são os nossos maiores ladrões de tempo? Ah, não, deixa eu perguntar, o que vocês acharam de preencher esse exercício aí, para ter o feedback de vocês? Vocês gostaram? Tá. Então, depois, o que vocês podem fazer? Vocês levam para casa, aí vocês vão colocar aqui. Com que frequência eu gostaria que isso acontecesse na minha vida? Teve uma pessoa que preencheu isso e colocou assim, ligar para minha mãe. Eu achei lindo isso. Ligar para minha mãe. Eu já tive pacientes que falaram assim, eu tenho que ligar para minha mãe todo dia. E outros falaram assim, todo domingo eu tenho que ligar para minha mãe. E se está dentro de um equilíbrio, está tudo bem. As necessidades humanas, hoje a gente não compreende mais como uma coisa idêntica para todas as pessoas. Então, tem pessoas que vão precisar ligar para a mãe todo dia, outras pessoas vão ligar para a mãe no final de semana e está tudo certo. Então, eu tenho que definir qual é a frequência legal para fazer esse tipo de coisa para eu não esquecer. E quanto que está acontecendo? Eu estou satisfeita com isso? Aí, com base nisso, a gente consegue começar a pensar em organizar o nosso tempo para falar, nossa, isso daqui, ó, eu gosto tanto disso e eu não estou fazendo. Deixa eu organizar um tempinho aqui para caber isso que é tão importante. Ladrões de tempo, trânsito. Eu acho que o ideal da vida universitária é morar do lado do campus. Ponto. Eu acho, eu tenho direito de achar, né? Porque vocês estão a 10 minutos da sala de vocês, do convívio com os colegas, vocês usufruem de uma vida universitária, vocês não estão matriculados em um curso, vai lá, faz a disciplina e vai embora. Vocês podem participar de N oportunidades de pesquisa, de extensão, de participação política, cultural, esportiva e etc. Quanto mais tempo vocês gastarem andando de ônibus para lá e para cá, de carro que seja, de moto, seja lá o que for, vocês estão se estressando, né? Porque ninguém gosta de trânsito, né? Não tem como isso ser bom. Aí a gente cria os distratores em algumas situações que, tá, Natália, é inevitável. Tá, então você consegue ouvir uma música, descansar enquanto isso, de alguma forma. Mas, em geral, é muito difícil um estudante ter rendimento acadêmico adequado com 6 horas de transporte por dia. Eu já recebi gente assim. 6 horas, vezes 5, dá 30 por semana. 30 horas é um emprego, gente. Vamos trabalhar, então, e morar perto da universidade, que dá 30 horas. Não faz sentido isso. Isso é uma posição, tá, gente? Isso é uma posição. É uma orientação. Pensem, considerem a possibilidade de estarem o mais próximo possível de onde vocês estudam e de onde vocês trabalham. Tá? Smartphones e redes sociais. Gente, o tal do smartphone. Eu comprei um telefone agora que ele é bem pesado para eu evitar de ficar segurando muito, sabe? Para não quebrar, né? Vício em vida digital é a bola da vez em psiquiatria e psicologia. Vício em jogos, vício em redes sociais, e ainda que não seja um vício, é um condicionamento. Eu já me peguei pensando várias vezes, quando surge uma ideia, eu já penso assim, vou pôr no Google, surge uma ideia, eu já penso lá nos mecanismos de pesquisa da base científica, em onde que eu vou pesquisar isso, tá bom, eu vou pôr a palavra-chave tal. Gente, eu preciso dormir, porque meu cérebro não desliga. Eu tenho que conseguir convencer a minha mente que está na hora de dormir. Porque naquela hora é a melhor coisa que eu posso fazer para que amanhã, quando eu estiver em frente ao computador, eu vou fazer isso. Aí vai estar na hora de fazer isso. E aí eu vou estar com gás total, porque eu dormi profundamente. Celular do lado da cama. Gente, não como é que fala? Teoria da conspiração.
Não é teoria da conspiração que faz mal estar perto de equipamentos eletrônicos. Existem ondas eletromagnéticas, elas são reais, elas são detectadas por equipamentos. Se a gente já passou o dia todo utilizando esses equipamentos, e ainda bem que eles existem, que eles são fantásticos, com possibilidades, pelo menos enquanto você estiver dormindo, deixa ele mais longe. Até para não ficar com aquela sede de ir lá ver o negócio, põe isso lá longe. E aí, no começo, vocês vão sentir um negócio assim. Abstinência. E aí passa aquela ansiedade inicial, você respirou fundo, você praticou a meditação. E daqui a pouco é mais fácil. Daqui a pouco se torna um hábito. Daqui a pouco você percebe que é mais regenerador criar momentos de distância.
Vai voltar agora. Isso. Agora sim. Bem, para quem vier assistir essa apresentação presencialmente, tem um trecho que nós perdemos a gravação e eu vou continuar falando a partir aqui dos ladrões de tempo internos, que são os nossos esquemas desadaptativos remotos, partindo dessa abordagem da terapia do esquema. Porque isso aqui podia ser feito a partir da ótica de outra abordagem teórica também, tá, gente? E os resultados seriam talvez semelhantes. Então, é uma escolha teórica mesmo. Que esquemas são esses? E talvez vocês comecem a perceber que talvez algum deles esteja mais presente na vida de vocês ou de outras pessoas que vocês conhecem. Aqui não é o momento de um diagnóstico, mas só para vocês entenderem que todos nós temos esquemas mentais adaptativos e desadaptativos. Por quê? Seria muito custoso para a gente interpretar todas as situações o tempo todo. Então, o nosso cérebro vai criando estratégias que estão ali prontinhas, cartinhas na manga. Aconteceu tal coisa, eu faço isso. E vai. O problema desses esquemas é que se a gente fica só no automático, cadê a liberdade e a criatividade? E às vezes surge uma situação que é nova e eu categorizo ali no já conhecido e talvez não seja tão conhecido assim. Aqui nós estamos falando de situações em que esses esquemas estão num grau já de adoecimento, já gerando problemas de saúde mental. Existe um eixo que se chama desconexão e rejeição. Então, pessoas que não se sentem conectadas aos outros, se sentem rejeitadas. 5 esquemas fazem parte: abandono e instabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade, vergonha, isolamento social, alienação. Não vou entrar em detalhes, nós podemos fazer oficinas mais aprofundadas para entender os nossos esquemas, tá? Então, aqui eu vou colocar os 18 que a abordagem elaborou, que não são todos, inclusive, né? São os mais frequentes. Autonomia e desempenho prejudicados, dependência e incompetência. Então, minha mente fica o tempo todo falando assim: eu não dou conta de fazer nada sozinho, eu preciso de alguém junto comigo, socorro, me ajuda, fica comigo, senão eu não sou ninguém. Mais ou menos assim. Vulnerabilidade ou dano à doença, aquela pessoa que tem certeza que vai adoecer e morrer de infarto fulminante aos 35 anos. Isso é muito comum, né? A pessoa que... Seria uma pessoa hipocondríaca ou é o... Aqui dentro dessa abordagem, nós estamos tratando não de doenças, não é um diagnóstico. Aqui nós estamos falando de uma tendência mental, de pessoas que ficam sempre pensando que pode morrer a qualquer momento. E isso é sério. Porque, de alguma forma, isso foi construído, e se eu não desconstruir, talvez eu realmente me coloque numa situação de risco. Isso realmente acontece. Isso é limitante. Porque a pessoa pensa o tempo todo: eu não vou fazer isso porque daqui a pouco eu vou morrer. Eu não vou fazer aquilo porque eu sou incompetente. Então, ela fica... Isso. A gente poderia chamar, assim, grosseiramente, de uma autossabotagem. Sim. Aqui nós estamos detalhando de uma forma mais aprofundada e científica o que a gente chama de autossabotagem, o que a gente chama de procrastinação, o que a gente chama de dependência, de relações abusivas, tóxicas. Tudo está mais ou menos por aqui. Com termos que são um pouco mais rebuscados, e se a gente for ler a respeito de cada um deles, a gente vai vendo que tem ferramentas para trabalhar com cada uma dessas formas de pensar. É como se a gente estivesse decodificando os programas que estão instalados na nossa mente. Mas nós não somos um computador que a gente vai lá, deleta tudo e programa de novo. A gente tem que ir fazendo uma leitura detalhada desse programa e ir reconstruindo pedacinho por pedacinho desses programas. Tá? Emaranhamento ou self subdesenvolvido, aquelas famílias que vivem parecendo que é uma coisa só. Você não consegue tirar a pessoa e falar: você tem o direito de sonhar e de construir a sua vida. Não, a pessoa se sente o tempo todo um bloco com a sua família. Fracasso, muito comum, né? A sensação de que eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos.
Limites prejudicados é um outro eixo, e nesse eixo nós temos arrogo, grandiosidade. Arrogo é arrogância mesmo, viu, gente? É uma pessoa que sente que é superior às outras. Então, o tempo todo as pessoas vão nos contactar e eu sempre vou sentir que a pessoa está errada porque eu sei o que é melhor. Autocontrole e autodisciplina insuficientes. O que é isso? Eu consigo elaborar para mim um objetivo e cumprir? Cumprir um objetivo demanda que eu consiga me organizar no tempo. Isso tem a ver com disciplina. Direcionamento para o outro eixo. Tem subjugação, quando eu aceito a vontade do outro passivamente, quase sempre ou sempre. Autossacrifício, quando a minha vida está o tempo todo dedicada a fazer pelo outro e não por mim. Busca de aprovação, reconhecimento. Então, eu estou fazendo sempre coisas para os outros, para que os outros valorizem a minha existência. Em algumas situações, nós vamos ver que esses esquemas, eles podem ser quase que naturais. Por exemplo, toda pessoa que passou por um estado de maternidade como eu sabe que autossacrifício faz parte da vida materna. Se você está vivo, sua mãe acordou várias noites para cuidar de você, para trocar sua fralda, para te dar comida, né? Então, em algumas situações, nós vamos nos sacrificar pelo outro. Mas quando isso se torna uma coisa constante e o anulamento, né, de si pelo outro é a regra, surgem os problemas, né, de saúde mental. Quinto eixo e último, supervigilância, tem a ver com negativismo, pessimismo. Por quê? Uma pessoa supervigilante, ela sempre vai ficar pensando nas possibilidades de risco, nos erros. Preciso controlar todas as possibilidades. E ela pensa, e a maior parte daquelas coisas não acontece. Gastou um tempão à toa, tentando controlar tudo. E aconteceu outra coisa diferente. Então, negativismo, pessimismo, inibição emocional, é o famoso tímido. Às vezes as pessoas acham até bonito falar que são tímidas. Às vezes as pessoas sofrem e sabem que a timidez está causando uma limitação, porque a pessoa não consegue se expressar quando precisa se expressar. Socialmente, a gente costuma achar pior, né, quando tem pessoas assim arrogantes, porque são problemas, né, coletivos. Mas uma pessoa tinha um problema coletivo porque ela não doa o que tem de melhor. Quando eu tive experiências dando aula, eu achava tão interessante que quando os tímidos abriam a boca, eles falavam coisas tão interessantes que eu falava, mas por que você não fala mais isso? Isso é tão legal. Coloca mais, expressa mais. Você pode contribuir com esse ambiente de uma forma né? Padrões inflexíveis, postura crítica exagerada. Então, aquelas pessoas que querem que você faça tudo do jeito delas, nunca aceitam a sua contribuição, a sua participação. E, geralmente anda junto lá com o negativismo, né? Porque, não, vai dar tudo errado, então eu preciso controlar tudo, eu preciso definir que a pessoa vai fazer desse jeito que eu quero que seja assim. E essas pessoas sofrem muito, porque é impossível controlar das outras pessoas. A gente custa controlar o nosso. Nós podemos negociar, nós podemos conversar, nós podemos construir juntos. É mais bonito, né? Mais generoso. Mas tem a ver também com essa lapidação da capacidade de comunicação, da capacidade de construção. Parece mais prazeroso, né? Chegar no final e ter um time com quem comemorar o que você fez. Junto com as pessoas, junto com os outros. Postura punitiva, aquelas pessoas que acham que todos os erros precisam ser punidos severamente. Errar devia ser absolutamente natural. Porque errar significa eu tentei fazer uma coisa e não alcancei o resultado que eu desejei.
E eu avaliando esse erro, eu aprendo mais do que me chibatando, do que sendo punida. Mas nós temos uma lógica de gratificar os que acertam de primeira e punir, de fato, os que não acertam. Então, rankings, né, de notas pendurados pela universidade, por exemplo, são situações punitivas para quem está lá no fim desse ranking. É lindo para quem está em primeiro, deve ser o deleite absoluto, né? E quem está do 11º em seguida, que não estão na lista? Bem, nos grupos de tempo e autocuidado, nós vamos trabalhar com atenção plena, com terapia do esquema e com práticas meditativas de compaixão. O que são essas práticas? Práticas em que eu ativo lembranças, pensamentos, sentimentos, em que eu me reconheço no outro. Eu entendo que eu tenho demandas muito semelhantes aos outros. Não é só eu. Não, é eu e o outro. Nós vivemos um drama coletivo. E nós temos forças para superar as nossas dificuldades coletivamente. E as dificuldades que eu já vivi, outras que eu estou vivendo, outros já viveram e já superaram. Compaixão é um termo que não foi muito bem traduzido, né? Porque isso foi incorporado do budismo tibetano, e lá na origem não tem a ver com esse paixão da doença, da dor, do me reconhecer na dor do outro. Tem a ver com abertura de coração. A tradução melhor seria amor incondicional. Mas eu acho que a ciência não está pronta para isso ainda, né? Então ficou compaixão, assim passa nos artigos, né? No final, quando a gente encerrar a transmissão, nós vamos fazer uma prática de compaixão para encerrar. Tem um filme já antigo que se chama Rap, estava no Netflix, sumiu, está no YouTube numa qualidade péssima, e se vocês encontrarem em alguma qualidade melhor, me avisem, mas assistam no YouTube mesmo do jeito que está, porque é lindo. E é assim, tudo isso que eu trouxe aqui, está lá. O início desses estudos de neurociência, de como as práticas meditativas mudam estruturas cerebrais. Esse livro, Reinvente a Sua Vida, com esse título todo autoajuda, é o livro do Jung voltado para pacientes. Então, ele tem vários livros para terapeutas, tipo esse calhamaço aqui maravilhoso. E ele tem livros escritos para que os pacientes possam acompanhar o que está sendo conversado na terapia, propondo exercícios. Então, esse é um livro muito legal, que vai falar exatamente desses esquemas desadaptativos que eu só pontuei aqui para vocês. Como que funcionam esses esquemas? E aí as pessoas vão lendo e vão assim, nossa, eu sou desse jeitinho. E aí vem propostas de como superar essa autolimitação. Gente, é isso. Esse é o projeto Tempo e Autocuidado. Estou muito satisfeita com essa abertura, com a presença de vocês. A ideia é que a gente pense em como gerenciar o nosso tempo para equilibrar sono, estudo, trabalho, autocuidado, prazer. Essas coisas precisam caber na nossa vida para que trabalho e estudo sejam cada vez melhores. Todo mundo quer ser eficiente, quer ser eficaz, quer ter satisfação do que está fazendo. Mas isso não pode sacrificar. Vocês vão sair da universidade rastejando ou vocês vão sair pela porta da frente? Vocês vão sair com um diploma na mão ou vocês vão sair com a ideia de que não concluíram um curso? Entendem? Eu quero sair daqui com dignidade. Pensei assim. Eu quero sair melhor do que eu entrei. Eu quero aproveitar as oportunidades para sair daqui melhor do que eu entrei, não só cognitivamente. Quero ser um ser humano melhor. Para mim, parece egoísmo pensar em mim, parece egoísmo, autocuidado. Tem um outro slide que eu pulei aqui, que é autocuidado é a forma com que eu me fortaleço para servir melhor ao todo, gente. Ser sistêmico. Uma pessoa feliz trabalha melhor. No Rap tem
uma pessoa trabalhando na cozinha, daqueles assim que ficam jogando a comida para cima, sabe? Feliz da vida porque está cozinhando e ama cozinhar e faz 10 anos que cozinha e não sai de lá por nada nessa vida. Todo mundo precisa encontrar essa sensação de eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu faço bem o que eu faço, sou reconhecido por isso. Ótimo. Se eu estou fazendo uma coisa legal e ainda por cima é ético e é valorizado pelas pessoas, maravilha, estou ganhando meu dinheiro da forma mais justa possível. Vocês estão percebendo que parece terapia do óbvio? Para mim não é uma crítica falar isso. Para mim é retornar à realidade, ao senso de realidade. Porque nós estamos num grau de abstração, de virtualidade, que parece que nós perdemos a base do que é o palpável, do que é o objetivo, que é o fundamental. Então é isso. Eu vou encerrar aqui a transmissão e continuar a conversa aqui com a turma. Quem assistir esse vídeo posteriormente ou estiver assistindo ao vivo, muito grata pela participação de vocês. Eu espero vocês presencialmente, que é um momento em que a gente consegue ter uma troca mais calorosa, tá certo? Tchau, tchau. Vocês ficam.